no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Às 11h31, mais uma vez a participação no Rádio Serviço do meu amigo médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que hoje vai falar sobre dor de cabeça. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Falar de um assunto fácil. Sabe quantos tipos de dor de cabeça se conhece, mais ou menos? Mais de 200. Nossa, isso tudo? Suponhamos que a gente vai levar 5 segundos para falar de cada um, a gente vai levar 2 programas. Bom, vamos falar dos mais importantes, dos mais comuns, e como a gente que eu digo os médicos, né, entendem a tal da cefaleia, que é a dor de cabeça no medication. Eu posso ter uma cefaleia primária e eu posso ter uma cefaleia secundária. Sim. Qual é a diferença? Cefaleia primária, eu não tenho rigorosamente nada que justifique o aparecimento daquela dor de cabeça bendita. E eu tenho 3 tipos, Helena. A cefaleia tensional, que é muito comum, aliás, a mais comum de todas. Eu tenho a enxaqueca e eu tenho a cefaleia dita em salvas, que é terrível, felizmente menos comum. A cefaleia tensional, a maioria das pessoas pode ter em algum momento ao longo da vida. Estima-se que 95% da população no mundo vai ter alguma dor de cabeça em algum momento da vida. E muitas dessas dores de cabeça é a tensional. Entendi. É por conta da contração de músculos que a gente tem na região do pescoço e da nuca, devido a quê? Ao estresse, a preocupação. E aí atire a primeira pedra, né, Helena? É verdade. Fico imaginando o pessoal amigo do São Paulo hoje, todos tensos. Sim. Mais tarde vai estar com uma dor na região da nuca, a dor cefaleia chamada incapacete. Parece que tem algo apertando o topo da cabeça. É muito comum. Eu tenho a enxaqueca. A enxaqueca é mais comum nas mulheres do que nos homens. Geralmente surge entre os 20 e 40 anos, mas pode acometer crianças e idosos, e também os homens. É mais comum nas mulheres, mas não quer dizer que nós estejamos livres dela. Como é que eu vou imaginar que eu possa ter uma cefaleia do tipo enxaqueca? É uma cefaleia que pulsa na cabeça, fica pulsando, latejando, geralmente dá na região da testa, da fronte, do lado direito ou do lado esquerdo, é frontoparietal que a gente diz, e fica latejando. Normalmente esse tipo de enxaqueca, esse tipo de cefaleia, Helena, vem acompanhado de fotofobia. O que é isso, doutor Silvio? É quando eu olho para a luz, aquilo me incomoda, a luminosidade me incomoda. Em algumas situações, a luz intensa pode inclusive ser o fator gatilho desencadeante da crise de enxaqueca. Eu tenho fonofobia, olha outro nome, é ruídos intensos. Então imagina uma pessoa que está num ambiente de muita luminosidade com muito barulho. Ela, se tiver com enxaqueca, vai piorar. Se ela for portadora de enxaqueca, ela pode ter a crise. Às vezes a crise da enxaqueca nas mulheres, evidentemente, pode vir associada à menstruação. Então existe um fator hormonal associado à crise de enxaqueca. Eu posso ter enjoo, eu posso ter vômitos. Esses sintomas podem eventualmente acompanhar a crise de enxaqueca. E das cefaleias primárias, por último, mas não menos importante, apesar de ser menos comum, a cefaleia em salva, que é uma hemicraniana. Essa cefaleia é curiosa. Ela normalmente, eu tive uma vez uma crise, para nunca mais me esquecer dela, há muitos anos. Como é que é isso? Querido, você fica com o nariz entupido ou com uma coriza de um lado só do nariz, ou direito ou esquerdo. O olho do lado do qual o nariz estiver entupido ou com coriza, fica vermelho, lacrimejando. Uma dor daquele lado da cabeça, hemicraniana, portanto, insuportável, que pulsa como se fosse enxaqueca, mas não é. É mais comum em homens, entre os 20 e 50 anos de idade, mas é uma dor de cabeça que assusta. Normalmente essa leva a procurar auxílio médico, tamanha a intensidade da dor. Mas é analgésico ou anti-inflamatório normalmente usado? Você pode usar os dois nesse caso. E pode usar uma substância chamada sumatriptano, que é uma droga específica principalmente para enxaqueca. Vamos falar de tratamento daqui a pouco. Rapidamente, se você me permite, Heleno, falei das cefaleias primárias, eu tenho as cefaleias secundárias. É quando a dor de cabeça ela surge no contexto de uma outra condição.
A mais comum, a gente passou 2 anos falando disso, gripe, resfriado, né? Eu tô com uma dor de cabeça, uma coriza, uma dor no corpo. Meu amigo, você pode estar com uma virose, a dor de cabeça faz parte desse quadro, mas eu posso ter dor de cabeça secundária associada a situações mais graves, como por exemplo, o acidente vascular cerebral. O indivíduo já tem aquela dor de cabeça forte, normalmente vem associado a uma dificuldade para o indivíduo falar ou uma dificuldade para o indivíduo compreender aquilo que está se falando. Pode ter uma queda da pálpebra, pode ter uma dificuldade de locomoção, uma certa paralisia de um lado. Isso não titubeia, imediatamente leva na UPA, na emergência que a gente vê isso. Pode ser um acidente vascular cerebral. Eu posso ter também uma cefaleia, uma dor de cabeça aguda, intensa, devido à ruptura de um vaso no cérebro, a ruptura de um aneurisma. Mas eu posso também ter a chamada hemorragia subaracnoideia. Olha os nomes que a gente tem que aprender. Na hemorragia subaracnoideia, o indivíduo vai dizer para o Dr. Silva: estou com uma dor de cabeça que surgiu intensamente, e quando eu examino, o pescoço está meio duro. Eu tenho alguns sinais neurológicos que o médico deve obrigatoriamente fazer ao examinar esse paciente. Eu posso ter uma dor de cabeça, Helena, associado, por exemplo, a uma meningoencefalite, meningite. E aí o indivíduo, eu vou pedir para ele colocar o queixo dele no peito, ele não vai conseguir fletir o pescoço. Tamanha a rigidez de nuca que ele tem. Esse indivíduo normalmente vem com febre, geralmente febre alta, vômito, e pode muitas vezes aparecer em manchas na pele. Pode ser a meningococcemia. Isso pode dar em criança ou em adulto, mas geralmente criança e adolescente que sofre disso. Eu posso ter uma dor de cabeça associada a um problema da coluna do pescoço, cervical, uma osteoartrite cervical. E veja bem, Helena, para cada tipo de dor de cabeça, evidentemente que vai haver uma conduta que cabe ao médico e somente a ele adotar, porque ele tem que ser cobrado por isso. Seja em nível de tratamento, né, Santoro? Seja em nível de tratamento, seja em nível de diagnóstico. Porque na maioria das dores de cabeça, a história clínica, a história familiar e o exame clínico que o médico faz são suficientes para permitir ao médico fazer uma hipótese diagnóstica e já estipular um plano terapêutico, um tratamento. Em outros casos, não. Eu vou ter que lançar mão de recursos semióticos, ou seja, de exames diagnósticos. Quais são os exames diagnósticos? Helena, se eu estiver suspeitando de um AVC, eu vou pedir uma tomografia computadorizada do crânio ou uma ressonância magnética do encéfalo. Certo. Se eu tiver, obviamente, disponível esse recurso comigo. Fazer um exame de sangue, fazer uma bioquímica, hemograma, bioquímica. Em algumas situações eu posso fazer, por exemplo, um estudo do líquor. Eu vou pedir ao meu colega neurocirurgião fazer uma punção na coluna lombar e daquela punção com uma seringa ele extrair um pouco do líquor, que é o líquido que circula na medula. E pelo estudo desse líquor eu posso fazer o diagnóstico de uma série de doenças, principalmente da meningite. Curiosamente, pessoas que fazem uma anestesia chamada hackiana, que você faz anestesia na coluna, podem depois da anestesia ficar com uma dor de cabeça. Por quê? Porque a diminuição da pressão do líquor pode cursar com dor de cabeça, da mesma maneira que o oposto, o aumento da pressão licórica em situações de hipertensão intracraniana, onde eu vou ter, por exemplo, o aparecimento de um tumor no cérebro. Aumenta a pressão intracraniana, o indivíduo tem uma dor de cabeça intensa, às vezes associadas ao aparecimento de manifestações neurológicas e vômitos. Os vômitos da hipertensão intracraniana são bem característicos. Eles não param e normalmente são em jato, aquele vômito do exorcista, lembra? Entendi. Deu uma engrenada aí e meteu uma sexta, né? Nem quinta, sexta. Eu na verdade tentei de forma rápida, eu peço desculpas à família Tupi, porque o assunto dor de cabeça é a principal causa de atendimento em emergência. Só faltou um tratamento rapidinho para encerrar. Então vamos lá. Em nível de tratamento, o que eu tenho? O analgésico é a primeira coisa que eu faço. E você sabe que existe um tipo especial de dor de cabeça que está exatamente associada ao uso excessivo de analgésicos. O indivíduo toma analgésico todo dia, às vezes por uma dor nas costas, não necessariamente por uma dor de cabeça. De tanto analgésico que ele toma, ele pode ficar com uma dor de cabeça ao longo dos anos causada pelo consumo excessivo de analgésico. Razão pela qual Dr. Silvio alerta a família Tupi: cuidado com a automedicação. Às vezes fazemos uso de medicamentos sobre os quais a gente pouco sabe. O fato de ter feito bem para a comadre, para o vizinho, não necessariamente irá resolver o seu problema, minha amiga. Outra coisa, se eu tenho uma dor de cabeça que lateja, acompanhada de enjoo e vômito, eu posso fazer o sumatriptano, que é uma substância específica para enxaqueca.
Porém, se as crises acontecem com uma certa frequência, 2 vezes por semana, eu posso, junto ao neurologista, que é o médico que preferencialmente deve ser procurado, fazer um tratamento profilático, olha o palavrão, evitar o aparecimento da dor de cabeça. E aí eu posso usar um beta-bloqueador, tipo atenolol, ou posso usar uma substância anticonvulsivante, como por exemplo o topiramato. São drogas que a gente usa com o intuito de evitar as crises e muitas vezes elas são, se não totalmente evitadas, bem reduzidas, o que para quem sofre de enxaqueca, imagina, eu tenho crise de enxaqueca 2, 3 vezes por semana, passaria a ter uma a cada 3 meses, glória, como diz o outro, é tudo de bom. Então, o tratamento normalmente é feito pelo médico colega neurologista, que após a realização do exame físico e eventualmente de exames de diagnóstico, vai permitir saber o que é que você tem e tratar. Viver com dor de cabeça porque é uma coisa normal, nananina não é normal sentir dor. Dor, por definição da Organização Mundial de Saúde, é uma sensação desagradável e desconfortável. Chega, vamos tentar viver bem. Assunto para domingo que vem, meu amigão. Eu vou falar de um assunto fácil, a menorréia. É quando, por exemplo, falta menstruação na mulher. Existem várias causas e se a Célia me permite, eu espero que ela possa vir aqui. A mais comum, obviamente, que vem um novo ser a este mundo, viva as criancinhas. A primeira causa é a gravidez, mas tem outras causas e sobre elas a Célia virá falar, e se ela não vier falar, eu juro que venho e falo. Então tá combinado, meu querido amigo, uma boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem, família Tupi, uma semana abençoada, beijo. Abraço, querido. Show